Então, comentando um pouco aqui sobre o índice no dia de hoje, ele abre tentando romper uma resistência aqui importante. Isso aqui tem baixa probabilidade, então poderia chamar assim vendedores para derrubarem aqui o mercado bem forte. Mas aí a gente precisa respeitar o mercado. Quando ele tenta vir abaixo, mas não mostra realmente força e continuidade, muitos pavios, ele começa a criar força na alta. Mesmo que seja em uma resistência, se ele vai criando aqui força e continuidade, a gente busca operar a favor disso aqui, ainda mais que ele estava deixando aqui um gap de abertura no dia. Esse gap ele estava deixando aberto, então ele estava fazendo pullbacks e deixando gaps abertos. Isso é um sinal de continuidade, de força, e em tendência de alta forte, como nessa em que o índice se encontra, as resistências elas são rompidas em algum momento para dar continuidade na tendência. O que a metodologia fala sobre essas lateralidades é que lateralidades têm baixa probabilidade de serem rompidas, mas lateralidades em tempos gráficos maiores são correções ou bandeiras e normalmente elas são rompidas a favor da tendência. Então a tendência é de alta, o índice ficando acima desse ponto de rompimento e conseguindo se manter aqui acima, ele poderia ter uma boa continuidade, até mesmo buscar a projeção disso aqui para cima, que eu não tenho certeza, mas acho que é essa caixa aqui. Tinha projetado lá em algum momento, que era o meu alvo inicial de uma compra que eu tinha feito. Era isso aqui, aí o preço demorou um pouco para vir, eu acabei saindo antes, mas já tinha compensado o trade. Aí é importante também observar que esses comportamentos, apesar de serem um pouco mais assim, mais raros, que normalmente o índice, pelo menos, é bastante lateral, eles acontecem. Lá na quinta-feira aconteceu algo parecido, foi até mais forte, que o preço estava também lateral aqui, uma lateralidade ampla, abriu o dia rompendo acima, se manteve acima e foi o dia todo em uma tendência muito forte, fechando lá praticamente na máxima, que é o que provavelmente acontece em dias assim fortes de tendência. Aqui a mesma coisa, abriu, deixou gaps, o dia não foi um dia de correções rasas, que é bem mais difícil. Os dias de correções rasas que de tendência desde a abertura normalmente acontecem uma ou duas vezes por mês, e dias de tendência desde a abertura, como foi hoje, acontece uma vez em média por semana, pelo menos. Então, aqui no caso hoje, por exemplo, aconteceu isso. Teve umas lateralidades aqui, correções um pouquinho mais demoradas, mas ainda assim o índice abriu aqui com gap, subiu, só subiu e fechou exatamente na máxima, que era o que provavelmente iria acontecer. A gente já estava comentando sobre isso aqui de manhã. Eu comentei mais alguma coisa de tarde também ali no grupo, que provavelmente ele fecharia na máxima. Então não adianta ficar insistindo em buscar reversões aqui nessas regiões aqui, tarde no dia você querendo vender, insistindo, que vai reverter, que vai reverter. Normalmente ele não consegue reverter. Pode ser que dê certo algum trade, porque aqui você já tem algumas confluências, você tem o mercado chegando em um tipo de wedge, não é muito simétrica, então perde probabilidade de funcionar. E a gente sabe disso na metodologia. Tudo que é simétrico tem mais probabilidade de funcionar. Então, a simetria do toque desses dois pontos é essa distância. E do toque do terceiro, olha como ele muda. Ele é quase o dobro da distância. Então, perde um pouco em probabilidade. Mas ainda assim, é uma wedge que leva até aqui uma região aqui de alvos. E depois solta uma barra grande aqui, uma barra forte na venda. Poderia ser o mercado vir abaixo ainda e fechar talvez lateral, mas a tendência é que, independente se ele fique lateral aqui ou não, perto do fim do dia, nos últimos minutos, ele tende a dar mais uma puxadinha para cima para fechar perto das máximas. Isso é só em termos de probabilidade, não tem nada mágico em relação a isso. Assim. Não tem nada no mercado que vai te dar tantas vantagens. O que dá vantagem, principalmente para a metodologia, é fazer essa leitura de barra a barra. Então, se você está vendido aqui em algum lugar, você vai perceber no máximo na barra 19 que está dando errado, você tem que sair fora. E aí depois você também não vai vender contra esses movimentos, não vai vender primeiras entradas, são muito agressivas. Olha a média, como ela começa a inclinar em algum momento, começa a ficar relevante. Isso aqui é somente uma representação do preço, a média, não importa se é de 20, se é de 21, se é de 28, não interessa o número da média. O que importa é usar sempre a mesma média e observar como o preço se comporta em relação a ela, para você ter uma noção assim da força do preço. Somente isso, não tem nada de especial na média ou na numeração ali da média.
E aí aqui depois, quando o preço cria uma segunda entrada de venda, até possibilita vendas. Tiveram até pessoas na sala que venderam isso aqui, porque ele não é que é o melhor trade de todos, mas ele aumenta muito as chances em relação a quem vendeu aqui. Mas aí a pessoa que vende aqui tem que ficar ligada para fazer as parciais aqui nessa mínima, abaixo da mínima, e já ficar vendo se o mercado não vai querer uma armadilha de duas pernas, ainda mais que ele estava chegando perto aqui dos 50% e nenhum gap. Acabou que não fechou o gap, não testou 50%, todos os pontos de início de impulsos que romperam máximas ainda estavam sendo respeitados, o preço não conseguia nem testar esse ponto, já tinha deixado outro gap aqui embaixo. E aí aqui, essa rejeição aqui muito rápida, aqui muito forte, mostra que possivelmente seria assim uma, uma armadilha aqui de duas pernas e levaria pelo menos a um teste de topo. Então foi o que eu acreditei, até foi uma operação que eu fiz também, foi comprar aqui essa barra 35. Eu adiantei um pouco, comprei antes dela fechar, bem antes. Mas é um tipo de operação que dá para fazer aí a favor da tendência. Você olha toda essa tendência, dá para comprar o fechamento dessa barra, ou comprar talvez até aqui mesmo na formação dela, apesar que vai perder um pouco de probabilidade. Porque a barra, às vezes, você compra aqui a barra e ela vira todo um pavio e volta e fecha na mínima. Então você vai ter que stopar. Stop fica bem rápido. Sempre você vai dar algo em troca. Se você comprar aqui, você vai ganhar mais, caso dê certo, que você está comprando antes. E se você, mas você tem mais risco. Se você comprar no fechamento dela, você vai ganhar bem menos. Se o teu alvo for no topo, o teu stop vai ser um pouco maior, mas você ganha em probabilidade. Provavelmente ela vai testar o topo. Então, sempre vai estar dando algo em troca. Nunca vai ter um, nunca, dificilmente você vai encontrar trades com stop curto, alvo longo e alta probabilidade. Isso normalmente não acontece. O mercado ele não é assim. Depois disso aqui, o mercado tenta fazer mais uma reversão, mas novamente, os pontos importantes que realmente são pontos de início de impulso, como essa barra 35, ela iniciou e ela ativou aqui a compra da armadilha de duas pernas, ela iniciou o impulso que violou a máxima do movimento e fechou uma barra acima pelo menos. Então já é uma barra importante, uma barra grande. Você marca aqui a mínima dela. Talvez compradores vão tentar defender aqui se realmente for um dia de tendência. Se continuar sendo um dia de tendência, porque até esse momento ele era. Quando o preço vem testar essa região, ele não consegue mais uma vez nem testar esse ponto. E aí já deixa uma inside aqui. Que poderia assim ser uma compra um pouco mais agressiva. Essa 53 seria bem melhor, porque é um fundo duplo aqui. Então é muito mais provável funcionar a 53. E também foi uma boa barra aqui, praticamente um M2B. Não foi um M2B porque para a metodologia média precisaria estar por baixo. Então aqui o preço já começa a cortar um pouco a média. Então você tem novamente uma probabilidade que diminui um pouco em relação ao M2B. Seria melhor se a barra estivesse aqui acima. Isso em termos de probabilidade, nas probabilidades que foram medidas ao longo dos anos com essa média específica, nos 5 minutos, por exemplo. É, e aí, assim, quem está operando a tendência, mesmo quem comprou a 46, ainda assim não foi estopado. Quem comprou acima da 46, colocou stop abaixo dela, provavelmente não foi estopado. Quem comprou essa aqui, colocou stop abaixo, não foi estopado. Até mesmo quem comprou a grandona aqui para swing, sem fazer nem parciais nas máximas, e aceitou levar o stop abaixo dela e segurou um tempão, aí não foi estopado, o preço nunca foi abaixo. Então os compradores vão defendendo e o preço vai indo em tendência. E ele vai até o final do dia, realmente tinha uma boa chance disso acontecer. Aqui novamente, uma tentativa de testar os 50% desse último impulso. Aqui conseguiu testar, mas olha como ele testa. Você vê no momento talvez dos vendedores entrarem aqui depois de uma wedge, depois de atingir alvos, eles não conseguem fazer nada. Por isso simplesmente vira uma TTR lateral na média móvel. Então isso aqui é o melhor que existe a fazer para a metodologia não operar isso aqui. Ou operar isso aqui com alvos, com stops, pelo menos o tamanho do range projetado em alguma direção. E aí, obviamente, buscando alvos proporcionais. Porque senão você começa, se você começa a operar muito aqui no meio disso aqui, você não pode ficar virando a mão, invertendo a posição o tempo todo. Você escolhe uma direção aqui que você entende que é mais provável. Para mim, aqui a ideia seria ainda com certeza de compra. Você escolhe uma direção, faz uma entrada, coloca o teu stop de projeção do range, ou pelo menos 50% do range projetado, então o stop fica ali aqui no meio, caso você vai comprar, e você não fica mais invertendo posição independente aqui das barras, porque isso aqui vai armadilhar muitos traders, então tem que tomar esse cuidado.
E aqui um outro comportamento que dá para comentar é tipo essa barra 14. Lá no momento a gente comentou que era uma barra muito na cara, assim, que parecia que seria muito fácil comprar essa barra, mas ela estava aqui na resistência. Então ficou um pouco mais arriscado e é uma barra que parece um sinal muito claro que todo mundo vai comprar essa barra. E quando isso acontece, normalmente esses padrões falham. O mercado normalmente ele não deixa sinais claros e perfeitos que funcionam. Normalmente quando o sinal é muito claro e o contexto parece muito favorável, ele tende a falhar ou dificultar. Nesse caso, o contexto não era tão assim porque tinha ainda resistência ali. Ainda assim, essa barra aqui funcionou, ela depois deu continuidade, mas ela dificultou, pelo menos. A barra 15 aqui já mostrou que não foi uma continuidade legal, e somente depois da 16 igualou aqui, e a 17 que veio finalmente romper acima aqui da 15. Inclusive essa barra foi uma barra até que eu vendi acreditando em armadilha, essa barra 14, mas obviamente eu já estopei aqui na máxima, né? E aí outra barra que tinha muita característica parecida com essa foi a barra 18, que a gente comentou na hora. É uma barra muito clara, muito claro que parece aqueles padrões de venda que todo mundo estuda, o nome lá dos candles, que o mercado vem aqui em cima, perto aqui de uma resistência. Então, já aqui já tinha passado um pouco da resistência, mas ele vem na resistência e deixa essa barra aqui, que é aquela barra que o pessoal chama uma barra de reversão, que eu não lembro agora o nome. Aí o pessoal vende abaixo da barra, coloca o stop acima, tentando pegar aqui o movimento para baixo. O problema disso aqui é que, primeiro, está muito fácil, está muito na cara isso aqui, tende a não funcionar. E segundo, que não tem boa probabilidade vindo depois daqui dessas barras de compra, aqui duas barras de compra, e o mais importante, com gap abaixo aqui. Gap aberto, o preço já consegue se manter aqui algumas barras acima da região da resistência. Essa barra 17 ela é uma barra importante, ela fecha aqui com uma certa quantidade de corpo, afastando o preço do ponto aqui de rompimento. Então ele tem essa distância, ele se afasta aqui do ponto de rompimento finalmente e consegue se manter acima. E aí vem essa barra aqui, né, que tem boas chances de ser uma armadilha e não funcionar, ou pelo menos dificultar muito. Se ela funcionar, pode ser que os vendedores que vendem a mínima dela vão ter que esperar o preço voltar lá no pavio dela para depois ele cair. Então ele tende a dar uma dificultada. Então, por exemplo, um trade que daria para fazer, em termos de probabilidade, seria comprar aqui o rompimento dessa barra em vez de vender. E é claro que aí tem várias formas de gerenciar o risco pela metodologia. Você vai colocar o stop abaixo de barra, o stop abaixo aqui do impulso. Depende do alvo que você vai buscar, depende do contexto que você está olhando. Eu, por exemplo, eu estava comprado nesse momento aqui na barra 17, acreditando num possível impulso, e eu só ia se manter no trade se ele fosse um impulso muito forte, senão eu ia sair. E o que eu faço para conseguir estruturar um trade pensando dessa forma é colocar o stop abaixo da barra 17. Porque se o mercado for forte, ele não vai voltar abaixo da 17, ele vai continuar a partir daqui. Se ele voltar abaixo da 17, ele pode até continuar para cima, mas ele não vai mais ser tão forte quanto eu esperava, para eu arriscar comprar uma máxima assim, que não é um tipo de trade tão comum que eu faço assim, porque é um rompimento, e rompimentos tem baixa probabilidade. Esse que aumentou um pouquinho a probabilidade porque a tendência macro era de alta e porque aqui antes do rompimento ele fez um pullback aqui antes do rompimento para depois romper. Então aumentou um pouquinho, eu comprei aqui essa barra, o fechamento dela, e depois comprei mais baixo aqui na 18 aqui, quando ela estava se formando, eu já imaginei que isso aqui provavelmente falharia ou se não falhasse, pelo menos viria alto aqui na barra. Então eu comprei aqui, do que eu comprei aqui eu já saí a metade aqui em cima e depois o restante um pouquinho mais acima aqui numa outra projeção. Então hoje foi um dia que não era um dia para para perder dinheiro ou para perder muito dinheiro para quem está ligado aí no price action, porque até mesmo quem vendeu essa barra aqui, que foi talvez o primeiro sinal, a primeira venda aceitável com ordem stop realmente no dia, no rompimento de barras, foi essa venda da 31 ou a venda da 32. E até mesmo quem vendeu aqui não perdeu dinheiro ou não perdeu muito dinheiro. No máximo, se estivesse segurando o trade para swing e não movesse o stop, ia levar esse tanto aqui somente de stop, que talvez não dá aí nem 200 pontos, alguma coisa assim. E aí, de restante, talvez aí, a algum momento teria que perceber, pela leitura de mercado, teria que perceber que o mercado está subindo e é melhor fazer compras. E se você não percebe isso e você vai insistindo na venda, você, inclusive até insistindo na venda, em alguns momentos seria difícil perder, porque essas vendas aqui também dariam algum alvo parcial. Mas ainda assim, se você erra todos os trades, fica o dia todo enviesado, vendo o mercado da forma errada,
Independente de se é o dia de hoje ou qualquer dia que for, você não deveria perder muito mais do que planejado. Você vai levar um stop em algum lugar aqui, você vai vender, por exemplo, essa barra, tá achando que vai cair, stop. Aí vende uma outra aqui em algum lugar, uma barra mais ruim. Aqui, por exemplo, vende uma barra assim e stop. Aí, quando você começa a levar stop, vai chegar uma hora que você vai ver que está errado ou que vai atingir teu stop e aí você vai parar e vai ser um dia ruim. Mas aí vai ter que dar uma estudada aí no contexto, no final do dia, no final de semana, revisar os trades para começar cada vez mais melhorar a leitura para não deixar passar dias assim, para tentar pelo menos não perder dinheiro em dias assim, ou talvez ganhar aí alguma coisa, porque é um dia que dá para assim achar alguns trades a favor da tendência.